quero saber, a minha pergunta é, o que é que você prefere, ter razão ou ter resultado? Você prefere ter razão ou ser feliz, né? Essa vai ser a grande chave da nossa live. Porque eu vou garantir para você que a maioria dos empresários, em lugar de ter resultados, eles querem ter razão. Em lugar de serem felizes, eles preferem ter razão. A maioria dos empresários, eles falam resultados, mas quando eles têm uma oportunidade de querer ter razão e de provar que eles estão certos, sai aquele sujeitinho lá de dentro, eu tenho razão, eu sei, isso aqui está errado e tá. E aí complica totalmente os resultados. É sobre isso que nós vamos falar na live. Vocês já tiveram na sua equipe algum problema com alguma coisa que eles fizeram errado, alguma coisa que eles esqueceram, alguma coisa que eles quebraram e de repente você não conseguiu descobrir quem foi que fez aquilo? Quem foi que quebrou? Quem foi que errou todo o processo? Quem foi que desperdiçou a matéria-prima? Quem foi que perdeu a matéria-prima que estava sendo utilizada, né? Quem mandou errado para o cliente? Você já teve isso na sua empresa? Em algum momento, algum problema que você não conseguiu descobrir de onde que veio o erro? Para onde que foi? O que aconteceu? Fala para mim, porque isso é muito comum no dia a dia, né? E é exatamente sobre isso que se trata essa live. É aquele momento em que você quer saber alguma coisa e simplesmente não foi ninguém. Você faz a pergunta e a pergunta fica pairada no ar. Na live de hoje, nós vamos conversar como ter resultados numa situação como essa. Vamos ver como é que funcionaria? Eu estou falando exatamente assim, dessas coisas que acontecem que o funcionário vai, esconde embaixo do tapete, não deixa você perceber, não sabe o que é que está acontecendo e você não sabe, e quando vê o erro já foi parar lá no cliente. São as coisas do dia a dia, é exatamente disso que eu estou falando. O que é que eu não estou falando nessa live? O que é que não significa? Não significa a formação de quadrilha. Não é esse tipo de coisa que a pessoa realmente quer esconder. Se a pessoa vai dar um desfalque na tua empresa, vai desviar todo o dinheiro do caixa, aí você não vai descobrir mesmo, porque é intencional. Ele tem a intenção de dar um desfalque em você e ele vai fazer isso muito bem feito. Se ele está desviando, por exemplo, os seus produtos para atender outros clientes, ele vai dar um jeito de fazer isso muito bem feito, de esconder isso muito bem feito de você. E aí você não vai realmente descobrir. Não é dessa situação que eu estou falando. Essa live é exatamente para você que acredita que sim, você tem uma boa equipe, a tua equipe te atende, mas que a tua equipe comete erros. Erros que acontecem no dia a dia, erros que muitas vezes a pessoa saiu de casa, hoje o dia vai ser bacana, hoje tudo vai dar certo e de repente a pessoa chega na sua empresa e as coisas começam a dar errado. E aí a pessoa vai e esconde, ou que a pessoa nem sequer percebeu que está errado. Existem alguns erros que as pessoas não percebem, elas não percebem que elas fizeram aquilo errado. E como você vai saber o erro que foi intencional e do erro que realmente a pessoa foi e fez para errar de propósito? Aquele erro que a lei trabalhista diz que houve dolo, né? Porque a lei trabalhista diz que você pode até descontar do teu empregado se de repente ele teve uma ação que houve dolo, ou seja, a intenção de cometer aquele erro. Se houve essa intenção, você pode até mesmo fazer o desconto. Mas como é que você vai provar que houve essa intenção, né? Agora, essa live, ela não vai acontecer para as pessoas que querem ter razão. Daí não vai funcionar. Se a pessoa realmente preferir ter razão do que ter resultados, não vai funcionar. Porque isso é o que mais acontece no dia a dia do empresário. Ele fala assim, eu não tinha razão? Eu não falei para você que não era assim que fazia? Eu não tinha razão? Eu não falei para você que esse lugar não deveria ter posto isso aqui, assim, assim, assim? Eu não tinha razão? Eu não falei que você é distraído? Eu não tinha razão? Eu não falei que você sempre comete erros? Eu não tinha razão?
Isso é o que a gente mais ouve dos empresários. Eu sei que eu estou exagerando, tal, mas é porque quando vocês enxergarem esse exagero, vocês vão se lembrar. Assim que vocês colocarem a mãozinha na cintura e falar, eu não tinha razão, aí vocês vão se lembrar de mim. É por isso que eu estou caricaturando, fazendo algo um pouco mais exagerado, para que vocês se lembrem exatamente como é que isso aconteceu. Essa live, ela está inspirada numa das minhas alunas, né? E que ela trouxe um problema que aconteceu. Ela tem várias lojas e ela tem funcionários em todas as lojas. Em uma das lojas, simplesmente, ela chegou na empresa e eles tinham trocado a mercadoria. Ela trabalha com produtos alimentícios. É super importante que cada mercadoria fique no lugar correto para que não exista nenhum tipo de contaminação, nada disso venha a ocorrer. E os funcionários tinham trocado a mercadoria de um pote para o outro pote. E ela tinha encontrado, inclusive, o pote que deveria conter a mercadoria correta, estava lá na pia, deixado simplesmente lá. Ela ficou com muita raiva, E ela fez o que muitos de vocês, talvez, já tenham feito um dia. Eu digo talvez, porque eu confesso que eu já fiz. Eu falo para essa minha aluna, eu falo assim, eu era como você, e ela não acredita, mas é verdade. Quando a gente começa a nossa empresa, a gente fica tão desesperado de ver o dinheiro escorrendo no vão dos dedos, isso dá um desespero tão grande para a gente que a gente quer encontrar os culpados a qualquer custo. A gente não quer assumir a responsabilidade de que quem selecionou aquela equipe fomos nós e de que aquilo realmente já aconteceu, mas a gente quer encontrar os culpados. Se a gente erra, a gente vai e fala. Por que a nossa equipe, quando erra, em vez de falar, esconde embaixo do tapete? Por que eles fazem isso? Vamos procurar entender qual é o jeito errado de tratar essa situação e que a minha aluna fez isso, e que eu já fiz isso, e que é possível que talvez alguns de vocês já tenham feito também. Fez uma reunião, chamou lá todos os funcionários, mostrou o erro e falou quem foi que trocou esse alimento aqui de lugar, quem foi que tirou aqui e colocou nesse lugar em vez de colocar no lugar correto. Já fizeram isso? Pois é. O que aconteceu? Um olhou para o outro, fica aquela cara meio de do que essa mulher está falando, eu não tenho nada a ver com isso, o pessoal fica fazendo pouco caso, né? E não funciona. Eles ficam com raiva, o dia não rende, a pessoa, o dono da empresa que fez essa reunião e que estava muito bravo lá, querendo encontrar quem são os culpados, acaba sendo o assunto do dia, né? E as coisas acabam não acontecendo. E as coisas passam a ter um resultado muito ruim. Isso é comum, isso é muito comum. Eu tinha uma outra pessoa que eu atendia, né, um outro aluno, que também ele ficou com muita raiva um dia que ele encontrou uma garrafa de bebida dentro do armário. E o que ele fez? A empresa dele, as pessoas trabalham com coisas cortantes, tal, né? Ele reuniu toda a equipe, até o pessoal do administrativo, sendo que aquele armário era do pessoal da área de produção. Na verdade, ele já sabia de quem era a bebida, mas ele não queria enfrentar a pessoa e falar ou acusar sem ter provas ou coisas assim. Ele reuniu todas as pessoas e, acredite em mim, desceu a lenha. Fez um escândalo, que ele queria saber de quem que era aquela bebida, porque não podia e não sei o quê. E aí ele pegou uma folha de papel e começou a escrever a partir de hoje, porque ele vê meus vídeos, ele sabe que é para criar um regimento, ele sabe que é para criar normas, mas não é desse jeito, né? Não é no calor da raiva que você vai resolver criar uma norma. E ele fez e escreveu, a partir de hoje, ninguém aqui na empresa vai poder usar bebida alcoólica, nem trazer bebida alcoólica, estava escrito isso lá. Nem consumir drogas, nenhum tipo, nem crack, nem cocaína, nem maconha. Ele escreveu tudo isso. E ele pegou esse papel e obrigou toda a sua equipe a assinar. Sabe o que isso pode acontecer? Isso aí pode dar até danos morais. Se alguém fotografou um papel desse, simplesmente pode dar danos morais. Ele fez como se fosse uma advertência coletiva.
Ele reuniu todas as pessoas numa sala. Isso é um fato real. Eu estive na empresa depois e eu conversei com as pessoas que estavam nessa reunião. As pessoas ficaram muito magoadas, as pessoas ficaram tristes. As pessoas falavam assim, eu sou do administrativo, eu nem entro naquele barracão, nem sei o que acontece lá. Eu tive que ficar ouvindo um monte de coisa, ser humilhada lá no meio dessa reunião. Cuidado, porque quando a gente faz a reunião de cabeça quente, quando a gente quer resolver as coisas na hora, é o pior método, é a pior forma de fazer. É com a cabeça quente, é na hora que as coisas estão acontecendo, é naquele momento. Você quer saber o que você faz na hora que realmente o sangue sobe e você quer saber quem é o culpado? Faz um chá, toma um copo d'água, mantenha a boca cheia, porque aí você não fala. Não é o momento de falar. Você precisa ser estratégico. O que aconteceu, já aconteceu. O alimento que tinha sido trocado, já tinha sido trocado. A bebida já tinha sido levada para a empresa. Seja qual for o erro que você imaginou agora que a tua equipe cometeu, tenha certeza absoluta que aquilo já aconteceu. Não é o momento de você pegar uma folha e no meio da raiva você sair escrevendo e humilhando todas as pessoas. Não se faz advertência coletiva. E quando você pergunta quem fez isso, né? Por que foi feito isso? Você está procurando culpados e a única coisa que você não vai encontrar são culpados. Porque as pessoas elas ficam tão amedrontadas com essa situação que elas não se entregam e não entregam os amigos. E você começa a formar 2 times na sua empresa. Você começa a formar o famoso nós contra eles. Os donos da empresa, os diretores contra a equipe que trabalha, os funcionários, como se os diretores não trabalhassem. Mas é assim que eles veem, é dessa forma que eles enxergam. Fica o nós contra eles. E aí você deixa de ter pessoas produzindo, fazendo o trabalho e fazendo realmente com que as coisas aconteçam dentro da tua empresa. Pensa bem quando você tiver com muita raiva numa situação de alguma coisa que aconteceu errado, se esse é o melhor momento. Leva a situação, a menos que seja algo em relação à segurança, ok? Segurança é segurança, para e interrompe. Tem alguém trabalhando, né, como aconteceu também com um aluno meu, ele tinha uma equipe de pessoas que estavam trabalhando sem cinto de segurança, numa altura absurda. E imediatamente a pessoa desce, imediatamente a pessoa vai ser suspensa. Isso é segurança, nem advertência não cabe nisso. É suspensão direto. Então, eu não estou falando num caso de segurança. Eu estou falando naquele momento em que você, dono da empresa, realmente quer saber de quem é a culpa. Em que isso vai te ajudar? Fala sério. Vai ajudar teu ego, né? Vai ajudar teu ego, e vocês sabem que eu não sou famosa por ser muito simpática, para usar as palavras, tal. Então, eu vou falar exatamente o que vai acontecer. Você vai ficar com o teu ego inflado e com aquela sensação de ter feito justiça com as próprias mãos. Mas e os resultados da sua empresa? E os resultados? Por isso que eu te pergunto, o que é que você quer? Você quer ter razão ou você quer ter resultados? Pensa bem comigo, gente, porque senão não vai funcionar. Se você quer ter resultados, você espera, encontra o melhor momento e você registra essa ocorrência, né? Seja lá o que for que tenha acontecido, e quando você for fazer a reunião com as pessoas, reunião semanal, quantas reuniões você faz com a sua equipe? Tem pessoas que só faz a reunião para dar bronca, aí não vai funcionar mesmo. Mas quantas reuniões você faz? Reuniões semanais, reuniões quinzenais, reuniões mensais, reuniões diárias.
Tem empresas que eles fazem 2 reuniões por dia. Ah, e é muita reunião. Gente, reunião de 15 minutos. É um briefing para marcar o que é que vai ser feito naquele dia, distribuído as tarefas, checado se alguém tem dúvida. É só isso. Tem muitas empresas que fazem 2 reuniões e ficam bem próximos da equipe. Tem empresas que fazem 1 reunião por dia, tem empresas que fazem 1 reunião por semana. Se você não faz nenhuma, comece. Pelo menos 1 por semana. Ah, mas é difícil reunir todas as pessoas, tal. Pede para chegar meia hora mais cedo e paga essa meia hora para ela, porque ela está a seu serviço. Pede para sair meia hora mais tarde e paga essa meia hora para ela, porque ela está a seu serviço. Ela está na reunião. Ou então, encontra um momento, né, durante o dia em que você consiga fazer, nem que seja montando 2 grupos, mas que talvez não seja tão efetivo quanto em um grupo só. Vai depender do tamanho da tua empresa, vai depender dos horários que a tua empresa, né, que eles estão fazendo, vai depender de uma série de fatores. Mas sim, é possível ser feita a reunião. E nessa reunião, aqui eu vou entregar para você a grande chave que vai fazer a total diferença. Em vez de você perguntar quem, em vez de você perguntar por quê, você apaga essas perguntas. Quem, por quê, esquece isso. O que você vai perguntar nessas reuniões é o como. Como nós podemos fazer para que não sejam mais trocados os alimentos dos potes de vendas? Simples assim. Quem trocou, não interessa. Ah, mas ele vai ficar impune. O que você quer? Você está achando que você é quem? Delegado da cidade? Que você vai sair por aí? Não vai funcionar. Você está querendo ter razão em lugar de ter resultados. Como nós vamos fazer para que isso funcione? A partir de agora, né, como é que nós vamos fazer para implantar um novo procedimento na hora de fazer a reposição de mercadorias? Como é que nós vamos fazer para anotar quem é a pessoa que vai fazer a reposição de mercadorias daí? Entende? Você começa a descobrir o quem, mas não o quem do passado, é o quem do futuro. O quem do futuro, esse sim é que você vai começar a descobrir agora, gente. Por quê? Sua equipe vai errar, seus funcionários vão errar. Aonde ninguém erra é conto de fadas. A Barbie não erra, provavelmente. A Barbie, o Ken, eles devem ter uma vida felizes, né? Mas aí não existe, aí é boneca. Quero saber na vida real. Na vida real, a equipe sim vai errar e você precisa dar essa abertura para a equipe errar. Nas grandes multinacionais, eles chamam isso de lesson learned, ou seja, lições aprendidas. O que é que nós aprendemos de lições essa semana? Eles se reúnem e eles fazem as reuniões de lições aprendidas. É simplesmente uma lição aprendida, um ups, aconteceu. E tá tudo bem. A vida é um ups, aconteceu e tá tudo bem. É assim que é a vida. Ah, mas isso não podia ter acontecido. Isso já aconteceu. O seu escândalo não vai mudar o que já aconteceu. Mas o seu escândalo vai mudar como é que vai ser o dia da pessoa. Ah, e o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque o dia da pessoa vai trazer os resultados para você. O seu escândalo vai fazer com que ela faça mais vendas ou com que ela faça menos vendas. O seu escândalo ele vai ser determinante para que você possa ter um excelente resultado no dia. E o que você quer? Razão ou resultado? Então, monta as reuniões, passe a ter esse hábito, passe a fazer reuniões semanais, reuniões onde as pessoas possam falar o que aconteceu e elas possam propor soluções. Acredite em mim, a sua equipe ela é muito melhor do que você imagina. Tenha certeza disso. E eles vão poder propor soluções. Como fazer para que realmente essas ações não aconteçam? Eles vão escrever um procedimento, talvez você escreva uma regra e talvez você escreva nesta regra uma punição. Um dos assuntos que eu conversei com a Vera hoje de manhã é que talvez a regra que ela tenha escrito é que as pessoas não podem falar ao celular ou usar o celular. Mas na regra não estava escrito que ele não podia portar o celular. O pessoal deixava o celular no bolso, né? Dava um gato, ia lá e usava. Esse é o problema das regras. Elas precisam ser claras.
Então, se a pessoa não pode falar ao celular, ela também não pode portar o celular e o celular deve ficar guardado junto com seus pertences pessoais. E a pessoa, se resolver trazer o celular para a empresa, ela deverá ser responsável por esse celular, que não vai ficar junto com ela, não vai ser utilizado em horário de trabalho. A gente tem que tomar muito cuidado com as regras. As regras existem, a lei existe e eu pergunto para você, o que é mais fácil, mudar a lei, né? Ou mudar o nosso comportamento? Pensa comigo, o que é mais fácil? É possível você modificar o seu comportamento, mas vai ser muito difícil você poder modificar a legislação. Então, pensa comigo, cria as regras, porque é seu poder e é seu dever fazer isso. Deixe para fazer as reuniões uma vez por dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana, não importa. Mas nessas reuniões você vai falar dos acertos da tua equipe, e você vai falar das oportunidades para melhorar. E é nesse momento que talvez você faça uma regra de qual deveria ser a punição se a pessoa traz, por exemplo, bebida alcoólica para dentro da empresa, que isso é considerado uma falta gravíssima. Você não precisa dizer o que você vai acontecer, nem ficar ameaçando de justa causa, suspensão, nada disso. Mas você escreve que vai ser uma falta gravíssima e que isso é inadmissível. Ou então que, por exemplo, fazer, né, essa troca do que aconteceu no início dos alimentos, que isso é considerado uma falta grave. Mas não acredite que a vida vai ser igual da Barbie. Não é. As pessoas erram e a única pessoa que não erra é aquela que não faz nada. Desconfie daquela pessoa da tua equipe toda certinha e que nunca cometeu nenhum tipo de erro. Eu já tive um funcionário assim, mas o dia que essa pessoa saiu, aí que eu fui descobrir que a vida não era tão bonita quanto eu pensava que era. Porque aí, quando você vai para o computador da pessoa, quando você percorre o que ela fez e tudo aquilo que ela deixou, você começa a encontrar várias coisas que ficaram embaixo do tapete. Eu prefiro muito mais que as pessoas errem, venham e tragam essas informações e aí tudo bem. Agora, se existe o erro, quem cometeu não me interessa, mas eu quero saber de que forma que eu vou fazer para que esse erro não volte a acontecer. Para mim, o mais importante é que vocês tenham bastante clareza. O que vocês querem? Ter razão ou resultado? Porque o que eu mais vejo são empresários que querem ter razão. E aí eles querem resolver tudo na hora que está acontecendo, e isso não vai funcionar. Quando você faz as reuniões, né? Geralmente fica aquele tom de mãe, né? Eu já falei que não é para fazer assim, eu já falei que é para tirar a toalha molhada de cima da cama. E a semana seguinte, eu já falei que é para tirar a toalha molhada de cima da cama. E depois, eu já falei que é para tirar a toalha de cima da cama. Não fica parecendo mãe? Você é empresário, gente, não faz isso, não faz isso, não fica respondendo de imediato. Essa minha aluna, ela, inclusive agora há pouco eu estava trocando um áudio com ela e ela falou assim, não, porque daí ela disse que ela tinha direito a faltar e eu falei, tudo bem, você tem o direito a ir ao enterro e tal. Eu falei, espera aí, por que você disse tudo bem? Você não sabe, você tem que olhar a convenção trabalhista. Você tem que saber se padrasto dá direito a que ele vá no enterro ou não vá no enterro. É muito importante que antes de você sair respondendo, faz isso. Faz um chá. É o método chá. Toma água. Fica de boa. Respira. E aí você faz um planejamento daquilo que você vai fazer em relação àquela situação que aconteceu. Caso contrário, além do prejuízo que você já teve, você ainda vai ter um prejuízo de que o desempenho da tua equipe vai cair absurdamente naquele dia. E sabe quem vai virar o assunto? Você vai virar o assunto do dia. Então lembra comigo, vamos lá, ensaiando. Quando eu pergunto por quê, quando eu pergunto quem, eu estou levando a pessoa lá para o passado. E no passado, o que é que tem? Desculpas. Por que você chegou atrasado? Ah, eu cheguei atrasado porque eu perdi o ônibus, porque eu estou com sono irregular, porque não sei o que. Vai aparecer um monte de desculpas e não vai resolver absolutamente nada. O que vale a pena você pontuar é como é que nós podemos fazer para você chegar no horário.
porque esse é o seu horário de entrar. E eu não contratei você para que você chegasse 5 minutos depois do horário. Nossa, Carmen, mas eles têm o direito de se atrasar 5 minutos. Não, eles não têm o direito. 5 minutos é tolerância. Leia direito a lei. É tolerância. Eu não posso descontar 5 minutos, totalizando no máximo 10 minutos por dia. Isso é o que diz a lei, mas é tolerância. Então, eu converso com a pessoa, eu vou sempre no porquê, eu levo ela para o passado. E aí eu vou ter um monte de desculpas. Então, eu vou lá no como, faço algo diferente, levo ela para o futuro. Tem um erro, alguma coisa aconteceu errado na minha empresa. Eu vou querer saber como eu faço para que aquilo nunca mais volte a se repetir. Essa é a ideia. Porque se a mesma coisa errada ficar se repetindo, talvez o processo lá atrás de recrutamento e seleção não tenha sido bem feito. Talvez o processo lá atrás de recrutamento e seleção, você não tenha identificado alguns probleminhas que a pessoa pode vir a ter. Uma coisa é certa, pé de goiaba dá goiaba. Parece assim muita surpresa, né? Mas não é surpresa, gente. Pé de goiaba sempre vai dar goiaba. Às vezes, no período de experiência, a pessoa já começa a faltar, já começa a chegar atrasada, já começa a dar algum tipo de problema, né? E o que acontece? Passou o período de experiência, a tendência é piorar. Por quê? Enquanto é um brotinho, você nem percebe, mas isso vai crescendo, vai formando raízes. E aí, o que é que você faz depois? E nós temos o poder e o dever de criar as regras que vão dirigir a nossa empresa. Exatamente, está lá na lei. Está lá na lei. O empresário, ele cria as regras, ele se assegura de que elas estão sendo cumpridas, ou seja, ele tem que acompanhar, não dá para ficar em casa, né? Tem que estar lá na empresa acompanhando que elas estão sendo cumpridas. Ele vai advertir para que elas voltem a ser cumpridas, ele vai dar uma oportunidade de melhoria para esse empregado e depois ele pode até mesmo suspender, o que vai, mexer no bolso do empregado, aí muda tudo, né? Pode até mesmo chegar a uma justa causa. Nós não contratamos ninguém para dispensar, mas às vezes isso pode sim acontecer. O Márcio está perguntando se o funcionário ele pode sair antes para ir ao médico. Ou não deixamos ele vir. Não, pode, não tem problema. A pessoa vai sair, é melhor, porque caso contrário, vai ser descontado todo o dia dela. Vamos supor que a pessoa tem uma consulta médica às 4 horas e é uma consulta de rotina e ela sai às 5, por exemplo. Esse é o melhor dos mundos. Ela vem, trabalha até às 3, vai para o médico e pega um atestado. Esse atestado vai dizer que ela estava lá na consulta médica. E normalmente, como é que eu atendo atestados? Eu coloco 1 hora para ela ir, 1 hora para ela voltar. Geralmente o pessoal vai de ônibus, o atestado acaba atrasando, algo assim. Se ela ainda não foi no médico, você não sabe qual é o tipo de cobertura que o atestado vai ser. Em geral, o médico, ele atesta o horário da consulta. Em geral, é isso que acontece. Agora, se não é uma consulta de rotina, se a pessoa realmente está doente, ela está em casa doente, fica em casa e vai na consulta no horário marcado. É uma questão de estar avaliando se é uma consulta de rotina ou se não é uma consulta de rotina, né? Agora, o atestado ou a declaração, ela vem escrito. Ficou aqui no postinho de tal hora a tal hora. Geralmente vem. Estão me perguntando como saber se o atestado é real. Então, você vai ter que usar o bom senso. Atestado falso tem cheiro de atestado falso. Põe no nariz e cheira ele. Tô brincando, mas é verdade. Eu tô brincando, mas é verdade. Eu fiz uma dispensa por justa causa, por causa de um atestado falso. Mas também a pessoa foi muito demais, né? A pessoa me traz um atestado da cidade vizinha. Daí eu falei, ok, o que você estava fazendo no postinho da cidade vizinha, criatura? Me fala, por que você não foi no postinho aqui, já que você estava com tanta dor? Que ela disse que estava com muita dor no ombro, que ela estava com bursite e que ela não conseguia trabalhar porque tinha que carregar peça pesada, E ela estava na casa da mãe dela no final de semana, lá na cidade vizinha, e ela foi no postinho. Ok, peguei o atestado. Carimbo do médico, ginecologista. Desde quando o ginecologista trata bursite?
E aí eu falei, nossa, e o médico viu seu ombro, viu? Eu falei, gente, mas olha, ele é ginecologista. Sabe o que ela me respondeu? Você vê que porcaria esse postinho, né? Tá faltando médico mesmo lá. Gente, atestado falso tem cheiro de atestado falso. Simplesmente nós jogamos no Google o médico, encontramos o consultório do médico, telefonamos lá, falamos com a secretária dele o que estava acontecendo e ele mesmo veio falar o telefone comigo. Ele disse, Carmen, eu nunca na minha vida eu atendi em postinho. Eu tô bobo de ver, me dá uma foto desse atestado que eu quero ver. Aí nós mandamos a foto, o carimbo era dele. Mas a assinatura não era. Ele simplesmente fez uma declaração atrás do atestado, que aquele atestado não era dele, e com esse simples papelzinho, nós mandamos embora essa pessoa por justa causa. Ela não era minha funcionária direta, mas ela era minha funcionária, porque ela era temporária dentro de um cliente nosso. A minha empresa é uma empresa de serviços temporários e terceirizações também, então nós contratamos muita gente para muitas empresas, E aí o atestado era falso. Fora isso, o que mais que você pode fazer? Você vai avaliar o CID, se está de acordo com a doença. Se não tem CID, você vai mandar ele fazer uma declaração que ele não permite que o CID da doença seja colocado. Estranho, né? Caso contrário, você vai pedir para ele devolver para o médico, colocar qual é o CID da doença, qual é o código, né, que vai indicar do que se trata essa doença. Você vai acompanhar e você vai acompanhar a pessoa. Mas o ideal é que nós tenhamos funcionários que a gente possa confiar, né? Que pelo menos o atestado que ele trouxe é verdadeiro. Né? Pelas horas seguradas do médico, a pergunta que foi feita, Márcio, se o médico der um atestado com cobertura de todo dia, é verdade, se a pessoa não está bem, a pessoa está doente e ela só conseguiu a consulta para as 4 da tarde. Tudo bem, ela está doente, gente. Aí tá ok. Isso tudo nós temos que colocar no preço do nosso produto, no preço do nosso serviço. É assim que funciona. Tenha certeza, você não vai contratar um funcionário que vai estar saudável todos os dias. Mas também não dá para contratar um funcionário que finge que está doente. Nós tivemos um outro caso, como a gente contrata muitos funcionários temporários, muitas vezes eles não foram nem escolhidos por nós, eles são indicados pela empresa e a gente precisa contratar porque o cliente pediu, né? Veio umas bênçãos assim que dá gosto de ver. Teve um menino também que ele disse que estava doente, não tinha ido trabalhar tal. Ele só esqueceu que ele publicou no story do WhatsApp. Ele estava chegando na praia, tomando água de coco e tudo mais. Detalhe básico, printamos o story, dispensa por justa causa. Então, coisas assim acontecem, mas nós tínhamos documentado em toda a conversa de WhatsApp que ele estava doente em casa e que esse tinha sido o motivo, né? Tomem muito cuidado, porque justa causa tem que ser muito bem dada, muito bem aplicada, porque ela reverte. Você aplicar uma justa causa porque a pessoa faltou, reverte. Agora, você aplicar uma justa causa porque a pessoa enganou, mentiu, fez algo grave, aí ela não reverte. A gente precisa separar na nossa empresa o que é grave do que não é grave. Mentir, roubar, isso é grave. Errou a produção, isso não é grave. Mas o prejuízo foi imenso. Mas ela tinha intenção de errar? Será que ela é uma pessoa de má índole? Então você tem que ter um histórico. Por quê? Para isso existem as reuniões de lições aprendidas. É assim que funciona.